Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Com muita alegria, estamos em mais um encontro com o Espírito Sheila no livro Convites aos Corações, da editora Fonte Viva, pela psicografia de João Nunes Maia, em que no dia de hoje estaremos aprendendo um pouco mais no capítulo 13, na lição Meu Pai. Eu, Paula Beatriz. E eu, Helder Canto, os recebemos com muita alegria. Nestes 3 capítulos, o passado, este e no próximo, Sheila está fazendo convites aos nossos corações para olhar para o nosso lar. Primeiro foi sobre a mãe, agora sobre o pai, e o próximo será os irmãos. Então, esta visão que Sheila traz, primeiro homenageando seu pai, ela vai dizer assim: Tive um pai na terra que hoje sei o quanto me amava e fazia por mim. Compreendo o valor da família na segurança e apoio que temos para passar pela carne, formando o caráter em procura do equilíbrio. Agradeço a Deus pelo que registrei em meu lar e no ambiente que frequentei, que muito me serviu, acendendo valores da alma para a luz do coração, como sendo a sua presença na minha consciência. Então, neste preito de gratidão ao seu pai, Sheila vai trazer neste capítulo uma homenagem aos pais. Essa figura que tantas vezes é vista, como aquele que traz o dinheiro para casa, que cuida da casa, mas ela vai fazer justamente um convite para que a gente avance neste olhar. É certo que no passado o pai era visto como sendo o homem da família, como sendo responsável por cuidar financeiramente, E aí ela vai colocar assim: os filhos são as flores da espiritualidade destinado aos pais para o cultivo e o amparo. Assistimos muitas e muitas vezes a preocupação do pai em manter o conforto da casa, a paz e a saúde dos filhos. E é certo que o pai tem essa preocupação e às vezes até sente este peso da função de cuidar do conforto da casa, de não deixar faltar nada, de cuidar da paz, da saúde dos filhos. Mas esta visão ultrapassada, de que o homem era a razão e a mulher o sentimento, de que o pai cuidava das coisas materiais e a mãe cuidava das emoções ou da educação dos seus filhos, é um convite que Sheila vai nos fazer para um novo olhar. Nesse novo olhar que ela nos quer colocar, vamos dizer que os pais com certeza fazem muito para os seus filhos, fazem muito aos seus corações, mas ela faz um convite para que os pais olhem mais para a formação da mente dos seus filhos. O que se fala em casa diante das crianças, elas sempre repetem mesmo na sua simplicidade e são dadas a repetições constantes, de maneira a fixar como registro na sua intimidade. Então ela aqui nos convidando aos pais para aquilo que tem sido falado dentro de casa, a forma como se fala, a forma com que trata a própria criança, ou com que trata a esposa ou o cônjuge, Os pais devem corrigir essas tendências inferiores, mesmo não falando, mas pensando. Os filhos registram na sutileza de sua consciência por estarem ligados aos seus progenitores pelos laços sensíveis das vidas transatas. E nós sabemos que a criança, especialmente na mais tenra infância, está em fase de aprendizagem, é o que a gente até chama, se fala que criança é uma esponjinha, E aqui ela nos diz, por mais que a criança não fale, mas ela está registrando as coisas que ela ouve, as atitudes que os pais agem, com que eles agem dentro de casa, uns para com os outros, a criança está registrando. Então o convite é para que se olhe mais para a formação da mente dessa criança de forma a se melhorar, prestando atenção ao que é falado, ao que se assiste, a forma com que se lida um com o outro dentro de casa. E é assim que nós, pais,
eu sou pai de 2 filhas, né? Assim que nós pais vamos aprendendo que temos muito mais do que simplesmente trazer dinheiro para casa, que muito mais oferecer o conforto do lar. Precisamos cuidar destes filhos como espíritos que nos são dados. Aqui Sheila usa a linguagem poética, né? Das flores que nós cultivamos como jardineiros. Sim, se nós abandonamos as nossas flores nos jardins, elas não produzirão bons frutos. Então, assim como os nossos filhos, nós devemos cuidar não só do conforto físico, mas também do conforto espiritual do nosso lar e de nossos filhos. Nesta certeza, nesta responsabilidade, olhar para os nossos comportamentos. Como é que eu, como pai, trato os meus filhos? Como é que eu, como pai, trato da educação deles, trato do diálogo? Como é que eu converso com eles? Será que é com rispidez? Será que é com atenção? Como é que eu trato a mãe dos meus filhos, a minha companheira, a minha esposa? Como é que eu trato os irmãos que convivem dentro de casa? O que eu faço? A forma como eu faço? A forma como eu, pai, colaboro dentro do lar nas tarefas mais simples, mas também as minhas palavras, a minha forma de agir, a minha forma de reagir, tudo influencia na formação da mente dos nossos filhos. Não tem aquela música, né? Como os nossos pais, nós acabamos repetindo. Mesmo que não queremos, acabamos repetindo os comportamentos bons e maus que temos visto em nossos pais. Então, que a gente cuide do nosso comportamento, para que os nossos filhos tenham em nós melhores espelhos, melhor reflexo na sua formação mental. É que no bem da verdade, a gente, como costumamos dizer, né, a gente dá aquilo que a gente tem. Mas aí Sheila vem lembrar que o que a gente tem, a gente construiu também no plano espiritual. Que enquanto espíritos, os espíritos também desencarnados, estando na erraticidade, se esforçam por se melhorar. E ali eles também estão construindo vivências, se melhorando, se adiantando no seu progresso, de forma também a aprender como vão lidar aqui na Terra com seus pais, enquanto ainda crianças, com seus filhos, quando for tê-los, porque pelos processos que sabemos da reencarnação, a gente muitas das vezes, quem tem a possibilidade, conforme o seu adiantamento, vai ter a possibilidade de fazer a sua programação. Já saberemos, quando estivermos a reencarnar, quem serão os nossos filhos. Então nós já sabemos até mais ou menos como eu vou lidar com aquele espírito que vai nascer como meu filho. Então é feito esse convite aos pais, aos pais espíritas especialmente, para que observem que quando estava lá no plano espiritual, com toda certeza, foi também instruído a como deveria agir aqui quando encarnado. Se estamos falando aos pais, diz Sheila, é porque eles, ao saírem do mundo dos espíritos para receber essa incumbência na Terra, já levam consigo algum preparo a desempenhar. Ainda mais o pai espírita, que além do que leva, encontra orientação adequada nos livros que a bênção da mediunidade lhes entrega por amor. E quantos livros nós temos em psicografia, orientando aos pais, orientando como evangelizar os filhos. E muitas vezes não se enganem, que às vezes a gente pensa que os livros para evangelizadores são para os evangelizadores lá do Centro Espírita que vão receber os nossos filhos na dita aulinha de evangelização. Mas nós somos os maiores evangelizadores. A evangelização, a caridade da evangelização deve começar dentro do nosso próprio lar, apresentando Jesus, apresentando a doutrina para os nossos filhos. Então fica este convite de Sheila aqui para nós, aos pais espíritas, Então aqueles que estão me ouvindo, que é pai como eu sou pai, mas especialmente aquele que é pai e é espírita, como eu sou pai e espírita, aqui podemos falar mais pessoalmente. A nós, pais espíritas, Sheila vai nos lembrar de um convite todo especial. Porque nós encontramos na doutrina espírita este amor, esta fraternidade,
esta caridade como uma bandeira. Amamos a doutrina espírita, nos sentimos felizes de conviver lá na casa espírita com os nossos companheiros de estudo, montamos grupos de estudo, fazemos palestra, assumimos funções administrativas na casa espírita, ajudamos financeiramente a casa espírita, a mantê-la na sua organização, ajudando a montar grupos de estudo, a fazer trabalhos de caridade. Tudo isso é uma alegria e Sheila vai colocar justamente assim. Temos assistido às levas de criaturas que procuram as casas espíritas cheias de companheiros, idealizando todos os tipos de trabalhos de caridade. Deparamos com irmãos de todas as classes exercitando faculdades que possam vir a aflorar para o bem da humanidade. Tudo isso é nobre e nos faz sentir alegria agradecendo a Deus. Se nós já conseguimos agir assim na casa espírita, Sheila então vai nos fazer um convite. Porque se isso alegra a espiritualidade, alegrará mais aqueles que convivem conosco, né? Os irmãos passarem a viver virtude por virtude, dia a dia, porque a própria luz do sol registra tudo o que é feito sob sua claridade. E as criaturas estão ficando preparadas e sendo chamadas e escolhidas para o grande dia da vivência de amor e caridade, perdão e fraternidade. Então, olha que belíssimo convite aos pais para que a caridade se faça junto também do seu lar, né? As virtudes sejam colocadas em prática dentro do próprio lar, para que essas vivências de amor e caridade, perdão e fraternidade fluam dentro do seu próprio lar. Cabendo então assim aos pais preparar os seus filhos, esforçando-se por abrir o seu lar à conversação amiga, ao diálogo amigo, a essa empatia de observar nos seus filhos aquilo que eles estão passando, aquilo que eles estão necessitando naquele momento. Se às vezes está mais quietinho, se às vezes está mais agitado, saber dialogar, conversar, trazer esse filho para perto de si, trazê-lo como um companheiro, como um amigo, que quando ele mais precisar, que ele estiver mais em dificuldade, ele tenha liberdade de procurar o pai. Especialmente os meninos, né, que tomam o pai por modelo, por espelho, de ter essa liberdade de conversar com o pai, assim, quando eles estiverem com suas dificuldades. E um outro convite que Sheila nos faz é que este pai também traga Jesus para dentro do lar, realizando o Evangelho, o nosso chamado culto do Evangelho no lar, né? Abrirem seus lares, aqueles que ainda não o fizeram, para que se faça a presença também dos amigos espirituais, porque esses nos darão as mãos, nos ajudarão, nos dando boas intuições, para que consigamos conduzir os nossos filhos. Então é assim que nós, pais espíritas, estamos recebendo um convite todo especial de Sheila. Então, se você é pai, ou se o pai não está aí assistindo, chama ele lá para depois assistir esse vídeo e curtir também aqui este momento conosco. Nós, pais espíritas, somos convidados a fazer algo mais pelos nossos filhos. Assim como o Espiritismo foi e é uma luz em nossas vidas, que acendamos também essa luz em nosso lar e acendamos essa luz no coração dos nossos filhos, acolhendo os seus sonhos, acolhendo as suas dores, acolhendo as suas dificuldades, mas buscando também na luz do Espiritismo a solução para os problemas domésticos. Que a luz da doutrina também possa orientar o nosso diálogo com os nossos filhos, a nossa convivência para com os nossos filhos. Assim vamos colaborar não só no conforto físico, mas também colaborar espiritualmente na jornada de nossos filhos, na jornada espiritual. E é assim que Sheila vai encerrando esse convite dizendo: aos pais da terra, o nosso carinho, pedindo a eles que comecem a limpar as suas mentes, dando exemplos de esforço na conquista da pureza espiritual, marca que os filhos levarão para sempre nos registros do coração. E nós deixamos aqui também registrados
o nosso carinho. Eu, ao meu pai Vicente, por tudo que nos ensinou, a mim e a meus irmãos, especialmente de minha parte, por tudo que hoje eu carrego comigo, toda a claridade que ele colocou, iluminando a minha vida com seus ensinamentos morais, cristãos, de honestidade. Muito obrigada ao meu pai Vicente. De minha parte, a minha gratidão, meu pleito de amor ao meu pai Éver, por tudo que ele representou para nós, em nossa família, e representa ainda. Temos a gratidão, a alegria de conviver ainda com os nossos pais, e isso muito nos alegra. Então, ao meu pai, pelo seu exemplo de religiosidade, de ética, de honestidade, de trabalho, de serviço, ele que trabalhou a vida inteira dando-nos, ensinando-nos a importância de trabalhar desde cedo, colocando-nos para ajudá-lo no seu ofício de fotógrafo, no seu serviço. Então nós também, eu, meu pai, minha gratidão, e a todos os pais, nosso fraternal abraço e o nosso desejo de que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Um abraço a todos os pais, paz e bem a todos.